Estou aproveitando a pausa entre votações para responder as perguntas do Puxa Conversa. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou e bora lá para a primeira pergunta. O Augusto CSC mandou pelos stories. O país bateu recorde de desigualdade. Como melhorar isso? Augusto, a gente já é um dos países mais desiguais do mundo e a desigualdade só aumenta aqui no Brasil. Além disso, com a recente crise econômica, que foi a segunda pior da nossa história, muita gente, está falando de 15 milhões de pessoas, entraram para a pobreza e para a extrema pobreza. A resposta que a Câmara está dando, e eu tenho muito orgulho de participar desse processo, é a construção de uma agenda social. O que a gente quer dizer que aqui a gente não está olhando só para desenvolvimento econômico e para outras pautas que a gente viu esse ano, mas que tem gente preocupada sim com o aumento da desigualdade e com o aumento da pobreza. São 5 pilares, vou poder contar mais para vocês nos próximos vídeos, mas eu vou falar do primeiro deles, que para mim é um dos mais importantes. A gente apresentou uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição para colocar o Bolsa Família na nossa Constituição. O que é isso? O Bolsa Família não pode ser ameaçado cada vez que a gente tem novas eleições. Ele é um projeto dos brasileiros, das brasileiras, que a gente conquistou como país. Então a ideia é que vire uma política de Estado. Apresentamos também um projeto de lei que, na minha visão, cumpre um papel muito importante na primeira infância, que busca incluir 3 milhões de crianças que estão hoje na pobreza e não recebem nenhum tipo de benefício. A gente está criando o benefício da primeira infância, são R$100 mensais para gestantes, para mães que acabaram de ter bebê e para crianças de 0 a 6 anos de idade. Tem várias das propostas, mas vocês vão conhecendo aí pelas redes sociais e a gente vai tentando explicar também. O Rodolfo Maximiano mandou pelo Facebook. Oi, Tabata e equipe. Oi, Rodolfo. Minha pergunta é: projetos voltados para a educação para atingir as comunidades periféricas e de baixa renda podem ser apresentados para seu gabinete? O que um deputado federal é capaz de fazer para contribuir com projetos para a educação, que é sua grande pauta? Primeiro, demais. Eu quero muito que vocês continuem contribuindo, participando. Tem como ser voluntário do mandato, tem como mandar projeto, agendar uma reunião comigo, com a minha equipe. É tabatamaral.com.br e lá vocês descobrem todos os links. Respondendo a sua segunda pergunta, Rodolfo, acho que a gente tende a focar muito no que os deputados apresentam como projetos. E aqui eu estou focando bastante na área de ensino técnico. Eu coordeno a área de ensino técnico profissional dentro da bancada de educação, como a gente chama popularmente, e tem alguns projetos nessa área. Mas tem um papel dos deputados que eu acho que é fundamental, que a gente acaba esquecendo de falar até como população, que é o de fiscalizar o executivo. Nesse ano eu fui coordenadora da comissão externa, que a gente chama de Comex, que acompanhou o MEC. A gente criou a Comex quando o Vélez saiu e entrou o Weintraub. Já eram várias polêmicas, demissões, desmandos e a gente tinha receio de perder esse ano para a educação. A comissão fez um trabalho muito sério de fiscalização, requerimento para obter informação oficial, visita, audiência, e a gente está agora apresentando, enfim, para a Câmara dos Deputados, para a sociedade, um relatório que é muito preocupante, que se conecta com o que você falou. Um exemplo apenas para citar é que a gente mostra que, por mais que o MEC tenha dito que a alfabetização era a prioridade e tenha feito conferência para debater ideologias, metodologias, etc., não teve nada que chegou na ponta, nada que chegou para prefeitos, para secretários, para professores, e isso é muito preocupante. A gente é um país muito analfabeto, especialmente quando a gente olha para o analfabetismo funcional, e se a gente não cumpre o nosso papel aqui na Câmara de fiscalizar, de apresentar projetos, de fazer esse acompanhamento, a gente tem um risco muito grande de perder não só esse, como também os próximos anos para a educação no Brasil. O Henri Gandelman, talvez eu tenha errado a pronunciação, mandou pelo Facebook. Deputada, obrigado pelo excelente trabalho até aqui. Gostaria de saber se existe algum recurso ou alguma medida que possa ser tomada contra a lei que liberou o Caixa 2. Henri, obrigada pela mensagem, de verdade, e também obrigada por estar atento a esse assunto. Recentemente, a Câmara aprovou um projeto de lei que foi muito ruim para a nossa sociedade. Ele basicamente liberou o Caixa 2 e acabou com tetos de gastos de campanha. Na contramão, indo na direção oposta, apresentamos um projeto, eu e outros parlamentares, que quer fazer uma outra coisa, que na verdade é tornar os partidos mais democráticos, mais abertos, mais éticos, mais transparentes. Dando alguns exemplos do que tem no projeto. Número 1, partidos são financiados com dinheiro público. A gente quer que eles abram suas contas, que mostrem para a sociedade como gastam cada centavo.
Dentro dos partidos falta muita democracia. Na minha visão, deveria ter prévias eleições para escolher quem serão os candidatos. A gente tem que ter mandato, com prazo, número máximo de mandatos para os dirigentes, para os líderes. Não dá para cada partido ter um dono que fica dezenas de anos no poder. Então são algumas propostas e, na minha visão, a gente só vai ter chance de, enfim, acabar com esse retrocesso que a gente teve esse ano e propor um projeto que, na verdade, torna os partidos mais democráticos, mais próximos da população, se vocês se engajarem. Se a população disser, queremos partidos mais democráticos, essa é uma pauta nossa também. Aqui tem gente querendo fazer, mas é muito importante que a população também se junte a essa missão. O Daniel Silva mandou pelo Facebook. Gostaria que você nos dissesse um pouco mais sobre suas ideias acerca de sustentabilidade. É uma questão premente, mas que parece não ter a devida atenção de todos no momento. Você está 100% correto, Daniel. Essa é uma questão que é cada vez mais urgente, mais presente em nossas vidas e, de forma geral, as lideranças mundiais, e no Brasil não é nenhuma exceção, não estão olhando para isso. Viraram as costas e se baseiam em fake news e achismos e não olham para a ciência. Tem estudos que dizem que talvez daqui 26 anos, com muita probabilidade, a gente chegue em um ponto de não retorno. O que é isso? Vai estar tão ruim a situação do planeta, com aquecimento global, com deflorestamento, etc., que a gente talvez não consiga mais reverter os danos. E aí, eu pelo menos aos meus 26 anos de idade, tenho que me preocupar muito com isso. Porque não é só a futura geração, é a nossa geração de certa forma. E tem uma coisa que eu tento colocar aqui no debate na Câmara, que a gente não pode ter um grupo de pessoas que, enfim, defendem o desenvolvimento econômico, como se isso fosse oposto à sustentabilidade, e outras que defendem o meio ambiente. As duas coisas têm que caminhar juntas. E aí eu convido você a acompanhar um pouco do trabalho da comissão externa que a gente criou do meio ambiente, que tenta unificar essas visões. Como é que a gente leva mais desenvolvimento econômico, mais inclusão, sem abrir mão da proteção do meio ambiente? O Rafael Teodoro mandou pelo Twitter: quando teremos saneamento básico para todos os brasileiros? Rafael, quando a gente fala de combate à pobreza multidimensional, que não se vê apenas pela renda, a gente não pode deixar de falar de saneamento. Mais ou menos metade da população brasileira hoje não tem acesso a saneamento. A gente está falando de uma vida com mais doenças e com menos dignidade, para colocar bem claro. Então, o saneamento é uma das pautas dentro da agenda social que os líderes estão apresentando aqui na Câmara, um trabalho que eu tive muita honra de coordenar nos últimos 6 meses. A gente acabou de votar, e aí o vídeo vai um pouquinho depois para o ar, mas é importante falar, aprovamos a urgência da votação do projeto, e eu espero que nos próximos dias a gente possa aprovar um projeto que ele é muito importante, porque a gente tem que entender que com a situação fiscal do Brasil, com um governo com tão pouco dinheiro para investimento, a gente não pode contar apenas no setor público para levar saneamento para todo mundo. A gente tem que possibilitar parcerias entre o setor privado e o setor público, porque quem está sem saneamento, quem está na ponta, tem muita pressa. Pessoal, por hoje é isso. Obrigada por todas as perguntas. Continuem participando e bora juntos e com força. Um beijo!